Graças e paz, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar com a galera do Ministério de Justiça Social. Um ministério super importante, um ministério que Cristo trouxe, ressaltando ainda mais a importância dele. E a gente acabou de falar do sermão das bem-aventuranças, né? E a gente não pode se esquecer que são nessas caminhadas, nesses sermões, onde Deus multiplica os pães. E é por isso que a gente quer falar sobre isso também, nesse papo sobre justiça social numa visão bíblica. Então, para isso, eu queria apresentar, temos aqui o Ailton, o nosso líder do Ministério de Justiça Social, o Fábio, um dos diretores da IAP do Parque, e a Stephanie, a nossa líder do Base J em Ação. Certo, garota? É isso aí. Bom, então, cada um dá o seu oi e aí a gente começa o nosso bate-papo. Pode começar, quem quiser dar o oi, pode dar o oi. Primeiras damas. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a gente vai ter um papo bem legal aqui e eu espero que vocês aproveitem bastante. A paz, boa tarde a todos. Estamos aqui para esse bate-papo. Quero agradecer essa iniciativa. É muito importante colocarmos nosso trabalho aqui para que todos vocês possam entender um pouquinho sobre o Ministério de Assistência Social. Olá pessoal, tudo bem? Bom, você me conhece, eu sou o Fábio, diretor aqui da igreja também. Obrigado pelo convite. O pessoal está aqui conosco. Espero que a gente possa sair daqui melhores daquilo que nós somos, né? Amém. Bom, então vamos começar. Ailton, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vê o trabalho do ministério, que você é o líder, refletindo o ministério de Cristo? Como você vê isso? Tudo bem, antes de eu responder a tua pergunta, Claro. eu quero agradecer à diretoria do Ministério de Assistência Social, que eu como diretor, mas tenho o vice-diretor, o Diácono Otacílio, um abraço se ele estiver nos assistindo, e também a nossa tesoureira, a Lourdes, se estiver também nos assistindo, um abração para ela. Bem, eu vejo o seguinte, desde a criação do mundo, já existia pessoas com necessidade. Eu vi aqui um versículo muito importante, até transportei aqui para o meu controle aqui, Deuteronômio 15:11, nos diz o seguinte, pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para os teus necessitados, e para o teu pobre na tua terra. Então, eu me sinto feliz, esse ministério tem feito um trabalho brilhante. Quando você fala em refletir, é claro que nós somos influenciados por Cristo, né? Sim. Se nós fazemos o bem para o nosso próximo, se nós temos amor para o nosso próximo, porque Jesus tem por nós também amor, Ele tem cuidado de nós, tem nos dado aquilo que nós precisamos, né? Mas nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Sim. Então, se nós somos abençoados, nós temos que também abençoar outras pessoas. Perfeito. E graças a Deus, a IAP do Parque tem um ministério ativo, atuante, trabalhando em prol das pessoas necessitadas. Não só da igreja, mas também pessoas de fora, nós também temos que ter essa atenção. Então, essa reflexão que eu faço sobre esse, como você perguntou, sobre refletir o ministério de Cristo, é porque Cristo tem dado para nós muitas coisas boas, nós temos que transportar para outras pessoas também. Amém, é isso aí. E você, Stephanie, como você vê o trabalho que você está liderando ali na Base J, refletindo o ministério de Cristo? Bom, a Base J, ela trabalha principalmente com os jovens, com a juventude, né? O pessoal que tem uma super energia. E a ideia é voltar essa energia para a construção de uma estrutura, de uma base inspirada em Cristo, pautada todos os ensinos certinho, de maneira que a gente vê que a gente não fica apenas na teoria, a gente tenta desenvolver o melhor em cada um, viver o que Cristo fez, agir também em um mundo cheio de opressões, com tantos ataques à juventude, com ações de tanta injustiça. A base, ela tenta fortalecer na juventude a ideia de ser um discípulo de Cristo, de viver a missão. Isso aí. Bom, Fábio, a gente vê muita gente encarando esse ministério como um ministério de assistência, social, de caridade. Mas na Bíblia, quando a gente vê essa questão, a gente vê o termo usado zedaká. Quem viu, aliás, os comerciais aí dos nossos ministérios, viu que do Ministério de Justiça Social sempre está escrito zedaká aí. O zedaká não significa assistência, caridade. Zedaká significa justiça. Por que Deus diferencia isso? Ele não coloca como caridade, mas sim como justiça essa ajuda. Bom, antes de mais nada,
vale ressaltar que o trabalho, né, da assistência social, da justiça social, tomou uma proporção muito grande agora, né? A pandemia trouxe para nós a vulnerabilidade de várias famílias, pessoas que acabaram perdendo seus empregos, instituições que precisavam de caridades também ficaram vulneráveis, porque as pessoas ficaram presas em casas, né? Não podiam sair, você não pode fazer uma visita, não pode dar um apoio. E aí parece que houve esse isolamento das instituições, o isolamento social de cada um, e aí de repente falou assim, mas espera aí, alguma coisa precisa ser feita, né? Essas instituições que dependem muito de caridade, dependem de apoio, não podem ficar assim também paradas. Como é que vão fazer? Então houve uma mobilização, né? E aí aqui tem a Base J com a Cidade dos Meninos, o Diácono Ailton com apoio com as famílias também, que de repente começaram a surgir coisas e fatos que vieram até o nosso conhecimento, e aí a igreja tomou na frente para poder fazer esse tipo de atitude, né? Então a pandemia, ela aflorou ainda mais essa questão da justiça social, da assistência social, do apoio, né? E entrando naquilo que você falou, quando se fala na justiça, o Zedaká, a origem dela vem de uma outra palavra, que eu até anotei aqui, Tzedek, que quer dizer o quê? Justiça social. Quer dizer, ela é vamos dizer assim, um prefixo, uma parte, Zedaká é uma parte de Tzedek, que quer dizer justiça social. Lá atrás, os fariseus, eles viam isso como uma obrigação da justiça social. Veja bem o termo, né? Uma obrigação. Então, qual era a obrigação? A obrigação de que todo judeu tinha que dar o seu apoio, tinha que prestar uma assistência. E isso era passado até para a criança. Mas veja bem, isso era uma obrigação. Eles eram obrigados a fazer isso. Obrigados de que forma? Seja uma assistência material, seja num apoio psicológico, seja num apoio intelectual. Então, de alguma forma, eles tinham essa obrigação. Muito bem. Quando você fala de obrigação, você tem uma coisa pesada, né? É um fardo. Eu sou obrigado a fazer, alguém está me obrigando a fazer isso. Então, eles faziam isso, mas não era de uma forma, alguns até poderiam ser de uma forma voluntária, de uma forma amigável. Mas, no fundo mesmo, era tipo assim, eu sou obrigado a fazer. Bom, se eu fiz, então tá bom, ótimo, já cumpri o meu papel, né? E a gente observa então que, com o passar do tempo, Jesus vai dando uma outra conotação, né? Como nós ouvimos hoje de manhã, né? O amigo incomparável. Então, o amigo, quando ele presta o apoio, o amigo, ele não tem uma obrigação, ele quer fazer porque ele gosta, porque ele tem essa vontade, ele tem efetivamente esse desejo. E aí a gente entra pelo lado da filantropia, que é você prestar o apoio, independente se você vai saber se aquela pessoa vai retribuir ou não. Por amor. Por amor. E muitas vezes, vou colocar assim, 99,9%, você entrega, você presta o apoio e você sabe que você não vai ter nada em troca. E graças a Deus, porque você está prestando um apoio filantrópico. É o que é feito na Base J, que a gente tem acompanhado, né? O trabalho da Stephanie junto com a Base J. É o trabalho do diácono Ailton junto com a Otacília, a diaconisa Lourdes lá também, e outros diáconos também que apoiam. E é legal porque esses apoios chegam e a gente não sabe quem é que está apoiando. Né? A gente não sabe quem é que está contribuindo, nós não sabemos quem está indo lá. E isso que é fantástico, porque não é igual as pessoas que falam assim, eu dei, viu? Eu estou fazendo. Você não está fazendo, mas eu estou fazendo. Exato. Não é isso que acontece aqui. Acontece totalmente o contrário. Esse trabalho filantrópico, do apoio, da ajuda, da assistência, do olhar. Então você consegue agregar tudo isso, você consegue ter tudo isso de uma forma da caridade, do apoio do amor, do apoio de você realmente enxergar a necessidade do outro, que é a empatia. Você ter a empatia e sentir efetivamente aquilo que a pessoa está necessitando. Aproveitando, que o Fábio falou da base, do ministério, mas tem uma coisa legal que
desde que o Ailton começou, não sei, o Ailton não começou, ele já foi muitas vezes líder antigo da ZAP, né, Ailton? Mas eu lembro que, pelo menos desde 2019, o trabalho que a gente tem feito lá na Base J em Ação sempre está sendo em parceria com o Ministério de Justiça Social. A gente nunca ficou desmembrado, né, Ailton? E outra coisa muito legal é que a ideia nossa, do Ministério Jovem, é despertar esse sentimento na galera para eles se tornarem líderes do Ministério de Justiça Social. Essa é uma ideia legal. Então, a ideia de tentar unir esses ministérios, porque a molecada tem energia. Então, vamos colocar energia... Nós já estamos chegando no final de linha, né? Tem que vamos focar a energia aí, né? Mas vamos lá. Bom, a gente falou da multiplicação dos pães, né? E nas duas multiplicações, tem uma coisa muito interessante. Jesus, ele só resolve multiplicar os pães e dar os pães e se preocupar com a alimentação física da galera depois que ele ensina, depois que ele ensina, depois que ele ensina. É só depois que ele viu que o pessoal ali que ficou, ouviu, buscou mudança, aceitou as correções, aceitou a palavra de mudança, de transformação na vida dela. É só depois de tudo isso que ele resolve dar o alimento. Então, aí uma pergunta para os três. Como vocês veem isso? Porque a gente muitas vezes se preocupa muito em pegar o dinheiro e dar a comida, e a gente esquece da importância desse ensinamento, dessa fundamentação da fé que as pessoas precisam ter. Por favor. Eu acho que a palavra é importante, né? Levar a palavra é importante, mas muitas vezes nós levamos a palavra para uma família que está precisando do alimento, entendeu? Sim. Então você vai lá, ora, canta com aquela família, com aquele irmão, aquela irmã, fica com Deus e vai embora e deixa lá a pessoa passando necessidade. Não é o correto. Não é. Né? Tem que também ver essa parte da ajuda física também, que é muito importante, né? Porque só a palavra não resolve, você tem que ter os dois ali, no caso, está precisando. Exato. Agora, se não estiver precisando, aí tudo bem, a palavra ela é importante. Mas no caso de famílias que estão precisando de alimento, você leva a palavra e também leva o alimento. Eu acho que é muito importante isso aí. Sim. Os dois se completar ali. Os dois juntos, né? Isso. E vocês? Bom, pensando na base, eu gosto muito, aliás, eu agradeço a Deus por esse ministério, por causa que uma coisa que eu admiro muito é o amadurecimento da fé que é proporcionado, a ideia. A ideia de cada ação que a gente faz é que, no final, quando a pessoa for se lembrar daquela ação, porque quem recebe lembra, né? Ela fala assim, graças a Deus, que Deus seja o principal. Amém. Que esse seja a motivação, que o que marque não foi o que a pessoa me fez, mas sim o que Deus fez na vida daquela pessoa que chegou até mim, aquela ajuda. E é um trabalho mútuo, assim como a pessoa vai sentir a presença de Deus, é a questão de a gente se diminuir e amadurecer nossa fé e fazer. O que eu vou fazer não são as minhas forças, não sou eu que decidi estar aqui, é Deus que está permitindo tudo. Amém. Os dois andam de mão dadas, né, Mateus? Sim. Os dois, o diácono Ailton falou, a Stephanie também disse, muito bem colocado, o alimento e o ensino, né? Eu já fui em algumas visitas quando eu era mais jovem, por incrível que pareça, eu também já fui mais jovem. e às vezes, junto com o pastor, né, ele falava assim, ô Fábio, não adianta você ir só na casa da pessoa, Sim. levar a oração, mas naquele momento ela está precisando de um leite, ela precisa de um arroz, de comida, remédio, ela precisa disso, né? Então, ele fala assim, quando você vai fazer uma visita na casa de alguém vulnerável, que está precisando, sempre leve alguma coisa. Nem que seja uma cesta simples, mas leve alguma coisa, tá? Por quê? Porque se você levar naquele momento só a palavra, ela não vai dar um impacto, porque a pessoa naquele momento está precisando comer mesmo, tá? Mas você tem que levar os dois, o alimento físico e o alimento espiritual, porque se ela sabe que tem um alimento físico, ela vai estar mais aberta a ouvir aquilo que você efetivamente está falando. Isso aí, Fabião, é uma coisa muito legal, porque a gente vê o próprio Cristo fazendo isso, né? Ele sempre ensina em volta da mesa. É muito interessante isso. O alimento está sempre presente no ensinamento de Cristo. Sim, é fantástico isso, né? Eu aí... sou gordo, gosto muito. Não, é fantástico isso, porque você vai observar que, né, como você falou, Jesus ensina, e aí ele dá o alimento, né, para aquelas pessoas, tá?
E o que nós precisamos realmente ter em mente é isso, a gente fazer esse trabalho do alimento material, do alimento espiritual, do alimento do ensino principalmente, para dizer assim, olha, a igreja está aqui, as pessoas estão aqui para te auxiliar na parte material, mas também na parte espiritual, para você também poder se encontrar, para você também ter paz, ter conforto, ter alívio, porque, assim, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, mas a gente acaba tendo um consolo de Cristo, seja qual for a dificuldade. Essas pessoas, muitas delas, estão tendo dificuldades, mas não têm o consolo de Cristo, para ter um amparo, um afago. Mas por quê? Porque às vezes falta nós mesmos ir lá e talvez levar alguma coisa a mais para elas. Então, o ensino é importante juntamente com o alimento material. E só para... na multiplicação dos pães, eu estava observando, um garoto lá, ele doou 5 pães, 2 peixinhos, não é isso? Sim. E nós não sabemos o nome desse garoto, né? Ninguém sabe o nome. Ninguém sabe o nome desse garoto. Mas sabemos do milagre, né? Que Jesus ele alimentou mais de 5.000 pessoas. É um ministério oculto. Isso, então você vê que é importante isso aí, né? Sim. É aquilo de Mateus 6,3, né? Que sua mão direita faz, que a sua esquerda não saiba, e vice-versa. Bom, antes da gente continuar, eu queria ler um comentário. Ô, Vitão, se você puder subir para o pessoal ler também aí o comentário. Posso ler aqui o que você me mandou? A Maia, ela falou o seguinte, sobre tudo, né? Não sobre somente o quadro que a gente está fazendo aqui agora. Estou amando a programação. Parece que estou acompanhando um programa de TV. Olha lá, que legal. Legal. Bom, Ailton, antes da gente continuar o bate-papo, canta pra gente, que eu sei que além do dom do Ministério da Justiça, você tem o dom da música. Então faz um som aí para nós, por favor. Pode ficar de pé, fica à vontade, hein? Agora o momento é seu. Há muitos feridos, choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar.
não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não pode deixar um soldado ferido morrer. Glória a Deus, Jesus. Não está desligado lá? Agora tá ligado. Não, tá tudo certo, tá funcionando, certo? Não, estamos online. Fabiano, me dá um susto assim, não, Fabiano. Poxa vida, quase me arrebentou aqui de susto. Bom, ó, aproveitando que o Ailton acabou de cantar, o pastor Edmilson, não sei se foi ele ou se foi a Regina, porque o Facebook deles é Edmilson Regina, a gente nunca sabe quem é quem aqui. Bom demais ouvir o Ailton louvando, este que tem sido um soldado fiel na batalha da fé. Amém. Amém. Obrigado. É isso aí. Olha, só 3 comentários aqui em cima do que a gente já falou. O Edmilson Regina também, esse perfil aí, diz o seguinte: a palavra é pão, e o pão físico muitas vezes será a palavra materializada na vida que carece. E a Sulamita também falou: a fé sem a ação é morta, e vice-versa. E isso é verdade, mas muitas vezes a família precisa do alimento e também da palavra. É isso aí. Ailton, fala pra gente, o que o Ministério de Justiça Social tem feito aí nesse período de pandemia? O Ministério de Ação Social é um ministério que trabalha mais nos bastidores, né? Sim. Nós tínhamos até alguns projetos, né? Mas veio a pandemia e o projeto esse está na minha cabeça, eu ia reunir com o pessoal, né? A diretoria ia colocar, mas não teve jeito. Mas nós ficamos atentos durante a pandemia, né? Legal. Muito atento. Nós temos um pastor aqui, o pastor Edmilson, está sempre em contato comigo, é um pastor que ele se preocupa muito com as pessoas que estão em vulnerabilidade, famílias necessitadas. E quando falo com ele, ele já entra em contato comigo, né? Mesmo na pandemia, mesmo no ano passado, quando a coisa estava bem, né, forte, a pandemia estava mais... Sim, agora está um pouquinho mais... Nós orávamos a Deus e ia à luta, ia entregar a cesta básica, né? Com todos os cuidados e tal. E, graças a Deus, nunca aconteceu nada, Deus na frente, né? Nós íamos fazer esse trabalho. Quando você fala de projeto, é o seguinte, todos os projetos da igreja, vocês sabem disso, da Base J, da própria igreja, todos os trabalhos que são os eventos, todos os trabalhos, todos os ministérios, a nossa obrigação do Ministério de Ação Social é estar apoiando, né? Estar ajudando, até mesmo na organização, na questão da segurança, tudo nós estamos atentos. Então, o Ministério faz esse trabalho. Sim. Então, é muito importante. E quando nós falamos em ajuda, nós falamos muito em cesta básica, mas não é só cesta básica que o Ministério trabalha. Nós vamos, oramos, nós damos, às vezes, o alimento, mas também tem um medicamento, tem, às vezes, um pagamento de um aluguel atrasado daquela família, e assim vai, né? Porque muitas vezes, quando você fala em ajuda, aí o pessoal já pensa na cesta básica, não é só cesta básica, né? Às vezes, até um conselho, uma oração, é também uma ajuda, né? Com certeza. Isso é muito importante. E eu quero aqui também agradecer aos irmãos aqui da igreja, que eu não vou citar o nome, mas muitas vezes eu fico feliz, chego até a me emocionar, quando eu saio ali à porta, eles me procuram, aí como é que está a situação? Eu falo, tá indo bem, estamos aqui uma oferta
para comprar uma cesta básica ou qualquer coisa que precisar. Os irmãos aqui da igreja mesmo, né? Não precisa nem usar o dinheiro do caixa do ministério, eles ajudam, né? Legal. Pessoas de fora, do nosso país, agora, recentemente, fez uma doação alta aí, Ah, sim. né? De Sim, 5 mil reais. Uma irmãzinha me procurou, doou R$1.000 de cesta básica, né? Uma bênção. Amém. Na pandemia, tem pessoas precisando. Aí eu falei, bom, nós aqui só tem 3 famílias, né? Nós ajudamos todos os meses. Mas com essa ajuda maior, nós vamos abrir para outras famílias. Fora da igreja, né? Fora da igreja. Aí eu Amém. procurei o jovenzinho aqui, o Luizinho, né? Estava aqui um sábado. Falei, um jovem foi acolhido por nós também, uma bênção aqui. Ele mora num bairro bem distante daqui, um bairro periférico. Muitos irmãos conhecem. Um abracinho para o Luizinho aí, se ele estiver nos ouvindo, né? Aí ele foi lá e fez um trabalho legal. Ele cadastrou várias famílias necessitadas, né? Ali daquele bairro. E aí eu pedi apoio para o diácono Tarcílio, fomos fazer uma primeira entrega. Depois eu falei, faz mais outra, que o pastor Edmilson pediu para nós fazermos esse trabalho. Entregar uma cesta básica juntamente com a Bíblia, que esse irmão queria que nós entregássemos a cesta básica acompanhando com a Bíblia. Isso está tudo registrado, nós fizemos esse trabalho. Ainda não terminamos, mas já acolhemos ali umas 12 famílias ali naquele bairro, né? Legal. Uma bênção. E outras famílias também, que está registrado, não é lá, mas em outros bairros também. Então você vê que é uma bênção, a gente se sente feliz, porque a gente não está sozinho, tem todo mundo apoiando, todo mundo ajudando, nesse momento tão crítico, tão difícil que nós estamos vivendo aqui. Então eu sinto feliz de estar fazendo esse trabalho, não só eu, mas toda a diretoria e todos os irmãos consagrados apoiando esse trabalho. Amém. Então isso é muito bom. Eu queria fazer alguns agradecimentos, não sei se deixa para depois, né? No finalzinho eu quero fazer um agradecimento geral, de citar aqui algumas coisas, Claro, alguns claro. irmãos, mas deixar para o finalzinho. Fechou. Bom, Stephanie, e a gente? Vai. Em vez de falar e a base, e a gente? O que a gente tem feito, Então, garota? né, vocês viram o meu chefe aqui. Eu chamo ele de chefe. Mas a base ela tem um braço social desde 2017, apoiando uma ONG que é a Cidade dos Meninos, que é uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes que estavam em situação de risco, então são acolhidos. E tem todo um trabalho muito sério, tanto que a base, no início, ela se responsabilizou de encontrar uma ONG séria para trabalhar em cima disso. E eu comecei a frequentar desde 2018, assumi em 2019, e estou até hoje, né, trabalhando. Eu acho que foi antes, hein? Eu acho que você assumiu em 2018 já. foi no finalzinho, mas eu meio Foi. que eu tentei não, mas enfim. Ela tentou, mas não deu certo. Assim, Aí falou, não vai, você vai ser líder sim. Vem não. Eu fugi muito, eu gosto muito daquele banco ali. Eu me sinto confortável no banco, mas o meu chefe me faz pegar o microfone às vezes, né? Mas quando a gente vai servir a Jesus, a gente enfrenta coisas que a gente não pensa que vai enfrentar e ganha em nome de Jesus. Eu tenho... Fabiano, já vou deixar você Não, falar. sabe o que eu ia falar só um então minutinho? Não, fala, então fala. Pegar esse gancho da Cidade dos Meninos, por Claro. quê? Da importância. Talvez você esteja me ouvindo aí de outra cidade, de outro país, enfim, de outro estado. A Cidade dos Meninos, ela tem uma relevância tão grande que é o seguinte, a empresa, no ano de 2018, a empresa ela é nacional e ela ligou para Campinas e falou assim que ela gostaria de fazer como é que eu vou falar para você? Uma ação social no final do ano com arrecadação de presentes. Só que a empresa falou assim, Fábio, tem que ser uma empresa idônea, Coisa séria. séria, tudo legalizado, não pode ter nada pendente. E aí, aqui em Campinas, ela falou assim, quem que você indica? Eu falei, a Cidade dos Meninos. Isso foi em 2018. Certo. Falei, a Cidade dos Meninos. Aí ela foi lá no site, pegou, rastreou tudo tal, limpo. tudo limpo. Glória a Deus. Ela falou assim, não, ok, pode ir lá, faz a sua ação social na Cidade dos Meninos, a empresa vai investir com presente, com brindes e tal, e você vai lá na Cidade dos Meninos. Ou seja, o trabalho da Cidade dos Meninos ele é tão sério, que é uma coisa realmente legalizada, tudo certinho, que a empresa não depositou um centavo se não tivesse tudo ok lá. E para esse tipo de empresa fazer essa ação, tem que ter uma coisa legalizada, porque senão depois dá problema para a empresa mesmo. Justamente. Né? Então, tem todo o protocolo, tudo certinho, toda a documentação, tudo tem que ser enviado, relatório, nota. Então, tem que bater, tem que casar, entrada e saída, tudo ok. E a Cidade dos Meninos, então, tem esse aval, tem esse status, realmente é uma coisa que vale a pena assim, conhecer, trabalhar e ajudar efetivamente, porque não é uma coisa assim do fundo de quintal. Sim. Bom,
a gente está falando aqui com o Ailton, com a Stephanie e o Fábio. Ailton, eu sempre vi você cantando aqui na frente, desde quando eu era criança. A Stephanie, eu sempre vi ela sentada, desde quando ela era criança, porque eu sou mais velho que ela, no caso. Mas eu queria saber, como foi o chamado de vocês para esse ministério? Como Deus falou com vocês para vocês aceitarem essa missão que é difícil, ao mesmo tempo é bela, e ao mesmo tempo que é bela e difícil, também tem que ser oculta. Não é fácil, porque você ajudar as pessoas hoje, na época de hoje está difícil, né? Nós aqui já temos experiência negativa aí, né? Não precisa nem comentar. Sim. Porque não é fácil, né? Porque a pessoa vem pedir, se essa é verdadeira, se essa é coisa falsa, então, mas até aqui Deus tem nos abençoado. Então, eu sinto assim, na ocasião eu fiquei desempregado, há uns 15 anos atrás, é difícil ficar desempregado, mas fiquei. Aí eu estava lá, triste lá em casa, né, pensativo, família para filha pequena, esposa, e eu ali desempregado, né. Aí um amigo meu ligou para mim e falou assim, Ailton, já arrumou emprego? Eu, ainda não, estou à procura. Porque onde eu ia, não, tinha problema do sábado, tá, aquela coisa toda. Sim. Aí ele falou assim, ó, vai em tal empresa que lá está contratando funcionário. Aí eu fui naquela empresa que ele indicou, um simples telefonema. Ele ligou para mim, eu fui lá e entrei na empresa. Fiquei 12 anos naquela empresa. Legal. Então, a ajuda social é assim, é coisa simples. Às vezes você sai daqui da igreja, você está com o seu carro ali vazio, e está chovendo, custa você dar uma caroninha para a pessoa, né? Ó, você vai para onde? Entra no carro, entra aí. Mas tem pessoas que não querem nem sujar o carro, né? Não acontece isso? Exatamente. Então, são simples ajudas. Eu não estou nem falando da cesta básica, não estou nem falando de doações altas, não estou falando nisso. Então, nós temos que um ajudar o outro. Então, é isso que me toca, né? Quando eu vejo, eu me sinto... Quando minha esposa, até quero um abração para ela, Isabel, se estiver me ouvindo, que ela também me ajuda muito nessa parte social. Amém. Então, quando a gente vê, a gente se sente realizado. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente também é ajudado por Deus, né? E não eu não estou falando financeiramente, né? É na saúde, é nos negócios, vai dando tudo certo, porque Deus sabe do nosso propósito, do nosso coração. Então, eu acho que ajudar sempre faz bem, né? Eu estava lendo sobre o John Wesley, ele fala lá, ajudar sempre faz bem. Então, não é nada errado você ajudar o ser humano. Amém. E nós, como cristãos, temos uma obrigação de ajudar. Então, foi isso que me trouxe a trabalhar, né? Como eu disse, já estou chegando no finalzinho da linha, quem sabe logo, logo tem um para me substituir, junto com o meu ministério. Então, a gente está aí batalhando. Enquanto tivermos vida, saúde, vamos ajudar as pessoas. Isso é muito importante. E você, garota? Olha, na base, uma coisa que eu aprendi foi que o trabalho voluntário, ele foi desmistificado para mim. Porque muitas pessoas acham bonito, mas acham que não tem tempo, acham que tem muito sacrifício. E, na verdade, o trabalho voluntário significa servir. Então, é uma coisa que você faz com amor. Quando eu fui pela primeira vez na Cidade dos Meninos, né, participar com a base, eu estava sentada no meu banquinho, eu estava no momento que eu estava amadurecendo na fé. Eu falei assim, se eu precisar fazer mais, eu vou fazer. Eu me dispus a sair do meu banquinho. Aí, naquele dia, perguntaram se alguém queria participar. Eu discretamente levantei minha mão assim e viram a minha mão levantada. Aí eu fui nesse projeto com a base. Eu me apaixonei de primeira, por causa que a gente levava, não era só um lanchinho, não era só brincar, tinha todo um contexto, tinha um ensinamento que tinha que ser transmitido para as crianças, que estão numa situação difícil, mas a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. E ali eu me apaixonei, porque eu percebi que eu queria voltar mais e mais, mas para eu voltar eu tinha que ter um pouquinho mais de amor de Deus na minha vida, porque a gente precisa ter para oferecer, né? E foi um momento que eu me apaixonei nesse ministério. E até hoje eu estou lá porque eu acredito que, através de ações simples, no nosso dia a dia, Deus vai tocar em vidas ali que vão servir Ele de uma maneira incrível e vamos poder ver o Senhor ser adorado. Então, assim como qualquer trabalho da igreja, que você vai se sentindo à vontade assim, Deus te chama de alguma maneira. É mais do que você. É uma questão de você ter um contato maior, uma experiência com o amor sincero de Deus. Eu, antes de passar para o Fábio, fazer uma pergunta para ele, eu lembro que, em 2017, o Igor, que assumiu essa parte do Base J em Ação, e aí a gente fez um luau.
E aí, no Luau, o Luau acho que foi em 2018, né? E aí o Luau, antes do Luau, o Igor chegou para mim e falou assim, e aí agora eu posso falar? Não tem problema. Mateus, eu vou embora do Brasil. Ele não foi, vocês estão vendo que ele casou e tal. Mateus, eu vou embora do Brasil, então eu vou ter que sair do ministério. Eu falei, não. Aí, como não? Eu falei assim, não, primeiro que eu vou orar para você não ir embora. E não foi. Segundo que, se você quer sair, você tem que colocar alguém no lugar. Você tem que achar a pessoa certa. Eu não vou deixar você sair assim, desse jeito. Eu falei, então, enquanto você não achar alguém, você vai ficar liderando. Ele falou, não, tá bom. Eu falei, ó, Luau, setembro. Isso foi mais ou menos em março, maio. Eu falei, ó, vamos orar. Lá no Luau a gente conversa. Tá bom. Chegou no Luau, a gente fez um momento de lava-pés e ceia muito legal com os jovens. E aí teve um momento de intervalo, que depois a gente foi para fazer a fogueira com música e tudo mais. E aí, nesse meio de tempo, eu cheguei para ele e falei assim, e aí, você tem um nome? Aí ele falou assim, eu tenho. Eu falei assim, é a Stephanie. Aí ele, como você sabe? Eu falei, que Deus falou comigo que é ela. Ele, para mim também. Eu falei, então é a pessoa certa. Amém? Amém. Fabião, para você como diretor da igreja, qual a importância desse tipo de ação e desse ministério na igreja? Bom, não tem nem palavras para falar, né? Já a importância é fundamental, porque tanto na base quanto na assistência social, da justiça social do diácono Ailton, praticamente são os olhos e os braços do pastor, né? E da liderança da igreja. Como o diácono colocou, você vê, pessoas procuram ele para falar diretamente daquilo que está precisando. Tá? Então, o que isso demonstra? A confiança, a responsabilidade, idoneidade, porque isso, de uma forma, alivia a carga do pastor que está direcionado para outras coisas. Sim. Não que o pastor da igreja não vai trabalhar nisso, de forma nenhuma. Trabalha e trabalha muito também nessa parte da assistência social. Mas o diácono Ailton, junto com a base, é aquilo que vai dar o suporte, que vai dar o apoio. Então, e a gente, como igreja, tem que fazer isso, ajudar o pastor também. Lógico, com certeza, senão ele fica sobrecarregado. Sim. E ele tem outras demandas, né? Então você vê a confiança de ele falar, uma pessoa chegar no final de um culto, procurar o diácono Ailton, procurar a Stephanie e falar, olha, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês precisam disso? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ó, então tá aqui, ó, mesmo que você não precisa, eu estou te ajudando. Olha, isso é fundamental para a igreja. Por quê? Aí o diácono prega, faz todo o trabalho e depois só mostra o relatório para o pastor. Pastor, olha, ajudam essa família dessa forma. Então, Mateus, é fundamental, de extrema importância esse ministério dentro da igreja. Legal. Bom, para a gente finalizar esse papo, que o Vitor já deu uma bronca que a gente estourou o tempo. Já estourou? Caramba. Poxa vida. Mas é a última pergunta mesmo, então a gente estourou mais ou menos assim. A gente estourou assim, estourou, tipo eu, entendeu? Deu uma estourada. Estourou, mas nem tanto. Dá para passar. Bom, então para a gente finalizar, como é que a gente pode ser esses multiplicadores de pães, como Cristo foi hoje em dia na vida das pessoas? Eu queria jogar essa pergunta para vocês, vocês respondam, e aí, Ailton, pode fazer os seus agradecimentos. Bom, aí então, a gente começa assim, aí Ailton. Assim, Fábio, Stephanie e Ailton, pronto. Legal. Cara, então assim, eu acho que o que a gente aprendeu agora no Sermão do Monte, né? Com humildade, com misericórdia, com oração, com simplicidade. E ter a empatia. É você realmente se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro. Se Deus te deu condições de você ter um pouquinho a mais, ajudar. E não só, acho legal o que o Ailton falou, não só na parte material, mas também na parte espiritual. Acho que com oração, ouvindo principalmente também, ouvindo, isso faz com que a pessoa se sinta importante e isso também ajuda. Isso que você falou, só um minuto, lembrar, né, que você, naquele momento, você está sendo Cristo para aquela pessoa. Isso. Né? Você como cristão, o pequeno Cristo, cristão é isso, pequeno Cristo. Você está refletindo Cristo para aquela pessoa. Então essa é a importância fundamental. Bom, eu acho que todo tipo de participação é grande. Mesmo que você não vá, mesmo que você... somente a oração, ela tem uma força muito grande para o ministério. Eu entrei nele orando, e Deus te chama, Deus pede aquilo que Ele quer de você. E faça... Ele só te quer. O que você precisa fazer, Deus vai te orientar. E Ele vai colocar pessoas no seu caminho para servir a Ele e manifestar a glória dele. Eu
Eu já falei, vou tornar a repetir. A gente fazer o bem, não olhar a quem, né? Principalmente nossos irmãos da fé aqui, depois expandir para outras pessoas mais, é muito importante. Porque, como eu digo, se nós somos abençoados, vamos também abençoar outras pessoas através da ajuda, né? Eu quero fazer um agradecimento aqui, que também não deixa de ser uma ajuda, né? Na pandemia, nas transmissões, o pastor Edmilson e sua equipe, a gente via muito o pessoal da área de frente, de enfermagem, os médicos, né, dar muito recadinho, né, isso foi muito importante para a gente, né. Então, eu quero agradecer aqui, olha, o doutor Beto Menossi, a doutora Paula Menossi, doutor Felipe, doutora Clara, doutora Fernanda, né, os enfermeiros da nossa igreja, enfermeiros, enfermeiras, o diácono Gilson, a Marisa e também a minha sobrinha Edilei. Tem feito um trabalho muito importante também, com as suas ajudas, com o seu recado, com o seu apoio também nessa área, lutando de frente aí nessa pandemia, né? Eu não sei se esqueci alguém, né? Mas lembrei de um aqui agora, que ajudou a gente também bastante, que foi o Dedé, o irmão do Tiago. Isso, me ajuda aí, porque... Ele e a esposa. Se eu esqueci de alguém aqui, um abraço a todos aí, vocês estão me ouvindo, e que estão sendo fundamentais, porque a pandemia não acabou ainda, né? Não acabou. E esperamos em Deus que logo ela acabe, mas ainda não acabou. Então, vocês foram muito importantes, têm feito um trabalho muito interessante, importante, para com esses recados, com essas orientações para todos nós. Amém. Legal. Bom, então é isso. Pessoal, ali, aquela câmera. Estamos encerrando. Muito obrigado. Esse foi o papo aí sobre justiça no Ministério de Jesus.